Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que a paz de Cristo esteja em cada lar. Então, hoje, eu estou aqui para falar de um assunto muito sério. Como vocês viram aí no título, E se for verdade? Então, vamos pensar, ponderar. Para onde vai uma pessoa que recebe uma informação e não checa, não vai ver se aquilo é verdade ou não? Para onde vai essa pessoa? Seja essa informação relacionada à vida espiritual ou temporal. Então, vamos pensar. Vamos começar por Noé, né? Na época de Noé, Noé estava passando a informação para as pessoas que vinha o dilúvio, né? E ele levou, se eu não me engano, acho que uns 40 anos construindo o navio, a arca. E passando a informação e falando para as pessoas que vinha o dilúvio. E como nós sabemos, né, que está registrado aqui na Palavra de Deus, ninguém deu ouvido a Noé, a não ser a família dele, né? Foram 8 almas que foram salvas do dilúvio. Ele passava informação e as pessoas não checavam, não ia a Deus, não perguntavam, Senhor, realmente isso vai acontecer? Vocês acham que se elas fossem a Deus, Deus não ia dizer que sim? Porque será ele que passou a informação para Noé? Para você ver o poder de convencimento do adversário. Por quê? Porque Deus estava falando através de Noé que aquilo ia acontecer. Só que o adversário falava para as pessoas que Noé era louco, que Noé era um gagá, era um homem. Passava coisas para as pessoas de Noé, né? Difamando Noé, né? Dizendo que ele era louco, que jamais, olha a terra. Naquela época eles estavam, né, em abundância, tinha tudo à vontade na terra, só que o comportamento deles era tão iníquo, que o Senhor olhou lá de cima e viu que teria que destruir tudo. Por que que eu fico imaginando, né? As pessoas quando estão nesse contexto de não ouvir a Deus, né? Então, pode vir quem for, elas não acreditam. Porque não tem o hábito de se relacionar com Deus, de conversar com Deus, né? De entregar sua vida para que seja feito de acordo à vontade de Deus. Então, quando veio o aviso, não acredita, né? Então, para onde vão essas pessoas que recebem informação? E não é você receber informação, ela está falando a verdade. Não, é receber a informação e checar. Vai olhar se aquilo é verdadeiro ou não, né? Porque muitas vezes essas informações que estão sendo passadas, sim, é verdadeira, é através do Senhor, né? Para quê? Para ajudar as pessoas. Agora vamos ver Caleb e Josué. Foram 12 homens que foram olhar a terra, né? E lá, essa terra que eles foram olhar, era uma terra fértil e tinha gigantes nessa terra. E quando eles retornaram de lá, 10 dos 12 disseram para as pessoas que estavam lá esperando, né, o resultado dessa investigação, 10 dos 12 não acreditaram no Pai Celestial. Falaram para as pessoas que lá era uma terra de gigante e tinha muita, né, muito próspera e que eles não iam conseguir. Olha como o diabo faz, né? Agora, Caleb e Josué passou a informação correta. Falou para eles, Deus vai dar essa terra para a gente. Ele falou que vai dar, ele vai dar. Olha o que ele já fez por nós e passando, né, a informação correta. Mas o povo acreditou em quem? No diabo, que estava dando a informação errada através daqueles 10. Porque se não era Deus falando com eles, era o inimigo. Né? Que não ia acontecer, que eles eram muito gigantes, que eles... Quer dizer, qual era a atitude daquele povo, gente? Era ele checar, bom, Caleb e Josué está dizendo que Deus prometeu, ele vai dar. Aí eles começavam a pensar, puxa, Deus não livrou a gente de Faraó,
Então Deus também pode. Então eles iam checar aquela informação. O que um, o que um estava falando e o que outro estava falando. Aliás, o que 10 estava falando e o que 2 estava falando. Mas o povo preferiu acreditar, porque assim, o adversário trabalha lançando medo nas pessoas, né? Não, olha, eles são grandes, né? A terra é fértil, eles são fortes, vocês não podem. Claro, eles não poderiam mesmo, mas Deus sim. E foi Deus que disse que ia dar aquela terra para eles. E se Deus disse que ia dar, ele ia cumprir com a palavra dele, porque Deus não mente, né? Mas eles não checaram a informação. Eles já foram direto acreditando no adversário, né? E quem estava falando através de Deus, eles não deram crédito, né? Então, agora nós vamos ver os 17 milagres. Os 17 milagres, para quem não conhece, é um filme que tem. Se vocês botarem no YouTube, vocês vão achar. Chama 17 Milagres, é da Igreja Mormon. Então, naquela época, eles estavam saindo de um estado para outro muito distante. E eles vendiam tudo que tinha e ia de carroção. E eles tinham que passar por deserto, por vários lugares para chegar até Utah. E aí o subcapitão falou, antes da caravana sair, com umas 100 e tantas pessoas, o subcapitão, Deus falou através do subcapitão, que eles não deveriam ir naquela época, no inverno, era para deixar ir na primavera, porque ia morrer velhos, crianças e tudo mais. O capitão falou através do diabo. Não, olha, ele não tem fé. Ele não precisamos de pessoas como ele em nosso meio. Deus vai nos proteger e vai nos levar em segurança. Foi isso que o diabo falou para eles. E eles acreditaram. Olha bem, não checaram as informações. Gente, quando tem duas pessoas dando opiniões diferentes de um assunto, tem que checar com quem? Com Deus, na Bíblia, para saber quem está certo e quem está errado. Para que não se deixe influenciar, não, é o capitão, ele é superior. Mas o inimigo estava usando justamente o superior, o capitão, para levar eles para o sofrimento e para a morte. Para levar aquele povo na época de Noé para a morte. Né? E a gente vê que o que é que acontece quando a gente não checa as informações que a gente recebe. Né? E depois disso tem os fariseus. Né? Os fariseus, Cristo estava ali presente, pregando o Evangelho, falando, né, de Deus, falando, ele era o porta-voz de Deus ali, falando para aquele povo, né, tudo que eles deveriam saber, para que eles fossem salvos. Cristo pregando o Evangelho, curando, ressuscitando, como ele ressuscitou uma menina que já tinha morrido e tudo mais. Quer dizer, fazendo toda a obra, né, através do poder do sacerdócio, porque o poder do sacerdócio de Melquisedeque é para isso. É para realizar a obra de Deus aqui na terra. E através desse poder, a pessoa ressuscita mortos, a pessoa cura cegos, né, levanta aleijado, expulsa demônio, tudo isso através do poder do sacerdócio. E Cristo estava fazendo essa obra através do poder do sacerdócio, ali no meio deles. Porque Cristo veio para salvar, mas a inveja dos fariseus, né? A inveja o diabo botou na cabeça deles, no coração deles, que Cristo não era o Salvador. Que aquilo que Cristo estava fazendo não era através de Deus, era através do diabo. E era o diabo falando para eles que Cristo estava fazendo através do diabo. E os fariseus, eles não se deram conta de que o diabo estava usando eles para falar aquilo de Cristo. Ao invés deles, e eles da tribo, né, de Judá, e sabia porque deixou no Velho Testamento, né, tinha no Velho Testamento que Cristo, o Salvador, iria. Ao invés deles se prostrarem diante de Deus e perguntar a Deus, Deus, essas informações são corretas? Ele veio de ti? Ele é o Salvador que nós estamos esperando? Claro que Deus responderia para eles. Claro que Deus responderia. Mas eles não foram checar as informações.
Eles acreditaram no diabo, que estava dizendo que não era o Salvador, e Cristo fazendo todas aquelas coisas através do poder do sacerdócio. Gente, o poder do sacerdócio de Melquisedeque é um poder grandioso, grandioso. É através desse poder que Deus faz todo esse milagre, faz tudo, né? De curar cegos, de expulsar demônio, tudo. Quem tem o poder do sacerdócio de Melquisedeque, ele tem esse poder de fazer tudo que Cristo fazia. Os apóstolos faziam o mesmo que Cristo fazia, porque ele tinha o poder do sacerdócio de Melquisedeque. Então, voltando ao assunto, né? Eles não checaram se aquelas informações eram vinha de Deus ou não. E o que aconteceu com eles? Né? Como Cristo fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles deixaram de seguir Jesus Cristo, que era o caminho, a verdade e a vida, para seguir o diabo. Então, como é importante, quando a gente receber uma informação, a gente checar. Não, eu vou ver, eu vou a Deus, eu vou orar, vou pedir a Deus que me mostre, né? Para que a pessoa possa se livrar da morte e do sofrimento. Porque tudo que vem de Deus é para nos dar vida, alegria e paz. Tudo que vem do adversário é morte e sofrimento. Naquela época lá, Cristo que morreu na cruz porque ele quis dar a vida para salvar a muitos. Né? Mas os fariseus que não aceitaram, porque muitos aceitaram, mas os que não aceitaram, né, eles ficaram no tormento, porque eles estavam sem a verdade, sem a luz, embora eles achassem que estava bem, mentira, não estava bem, porque o inimigo, quando ele consegue, né, te escravizar, não é para levar para a felicidade, é para levar para a morte, para a tristeza, como foi no Holocausto, porque eles não estavam ouvindo Deus. E tanto é que vocês veem o poder do adversário, que Paulo é um dos que acreditou nos fariseus. Paulo ia matar os cristãos e perseguia e fazia... por quê? Porque ele acabou acreditando nos fariseus que estavam com o diabo e não com Deus. E quando foi que Paulo abriu os olhos? Quando ele ia para matar os cristãos, todo mundo sabe, está na Bíblia, né? Então o Senhor abriu os olhos de Paulo naquele momento. Naquele momento lá que está na Bíblia, vocês podem ver lá. O Senhor abriu os olhos de Paulo e Paulo viu a realidade, ele viu que ele estava perseguindo Cristo, ele não estava com Jesus Cristo, ele estava com o inimigo perseguindo Cristo, mas os fariseus falavam para eles que aquela obra que ele estava fazendo era obra de Deus. Os fariseus eram sacerdotes, eram anciões, pessoas, né, que tinham um alto respeito entre eles, né? Levando Paulo para a morte espiritual. E Deus abriu os olhos de Paulo e viu. Eu comparo um pouco, eu quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que eu sou Paulo, não é nada disso, é totalmente diferente. Mas eu comparo isso, né, a minha conversão, porque eu fui convertida por Deus, no momento que ele abriu meus olhos e eu vi quem foi Joseph Smith, que não foi profeta coisa nenhuma. No momento que ele abriu meus olhos, já fiz um vídeo, já contei para vocês como foi, que fui lá em Doutrina e Convênio que o Senhor abriu meus olhos. Porque antes disso, o que é que eu fazia? Teve uma moça que se afastou da igreja e ela estava falando as coisas, né? Porque ela mora nos Estados Unidos e quem mora lá tem acesso à biblioteca da igreja, onde tem todas as informações que eles pegam e passam para as pessoas através dos vídeos, né? E eu tinha visto uma dessas pessoas falando, né, das esposas de Joseph, isso e aquilo, e eu achei aquilo um absurdo. Eu estava cega espiritualmente. Eu achei um absurdo o que eu fiz. Eu abri o canal, fiz um vídeo aconselhando ela a voltar para a igreja, enquanto ela estivesse aqui na Terra, porque depois que ela saísse, que ela visse, então eu comecei a aconselhar ela para ela voltar para a igreja. E eu lembro que teve um vídeo que eu fiz, porque eu tirei esses vídeos, teve um vídeo que eu fiz e eu falei assim, fulana, não, eu falei assim, eu acredito no Deus de Israel, no Deus vivo, que está no seu trono, que está cuidando. Eu falei isso no vídeo. Eu acredito que os céus ouviu isso.
tenho certeza. Porque depois disso, foi aonde Deus abriu meus olhos e me mostrou a verdade. Me mostrou a verdade. E aí que eu fui checar as informações, primeiro que estava lá em Doutrina e Convênio, já mostrei para vocês tudo que está lá, os absurdos que está ali, né? Vários, e um deles é que Deus, através do poder do sacerdócio de Melquisedeque, Deus deu poder a ele para pegar uma mulher de um homem casado e dar para outro homem. Daí, aonde eu digo a vocês que essa informação que eu dei a vocês, da Zaina e do Henry, essa informação é correta e verdadeira. Por quê? Porque está aí no YouTube. Tem um mormonismo sem censura, tem um rapaz que fez missão também, que ele, né, e todos eles falam através de documentos, prova através de documentos originais que eles têm acesso lá em Utah. Aí eu pergunto por que a igreja não processa essas pessoas? Por quê? Por que eles não processam? Porque poderia processar, porque está denegrindo a imagem da igreja. Eles não processam porque eles falam através de documentos oficiais. Eles têm prova do que eles estão falando. Vocês acham que eles iam para a internet falar coisas que não aconteceu para ser processado e pagar uma multa de não sei quantos mil? Claro que não. Eles falam e eles dizem, o Liebeck mesmo, que eu já falei para vocês sobre o Liebeck, acho que foi no primeiro vídeo, eu não lembro. O Liebeck mesmo, ele fala onde está, o que ele fala que viu, ele fala, vai lá na biblioteca que está no livro de História da Igreja, no volume 6, na página 7, eles falam porque eles sabem que estão falando a verdade. E quando a pessoa fala a verdade, aqueles que estão na mentira não vai poder processar, porque vai perder e vai pagar a multa, né? Por isso que eles não falam. A única coisa que eles podem fazer é dizer para os membros fiéis, né, que eles estão conduzindo, Deus sabe para onde, né? Deus sabe para onde, que essas pessoas são perseguidoras e que são mentirosas e que são isso. É a única coisa que eles podem fazer. É fazer com que você não vá checar a verdade. Mas mais do que isso, processar as pessoas que estão vendo a realidade, a verdade, passando através da internet, isso eles não podem fazer. Por quê? Porque é verdade. E se eles processarem, quem vai pagar a multa é eles, né? Porque é verdade. Assim como aconteceu com Zaina e Haley, aconteceu também com Emily e Elisa, duas irmãs, tudo, gente, mulheres jovens, os pais, ao perder tudo no banco, eles ficavam sem recurso. A mãe da Zaina morreu, porque como eles ficaram sem recurso, eles foram para uma área que tinha muita infestação de mosquitos, essas coisas, para recomeçar a vida né, tentando fazer uma casinha, alguma coisa, porque eles não tinham recurso nenhum. Até um milionário que se tornou esmolé. Mas se ele era esmolé com quantos filhos? Vários filhos, a mulher, que recurso ele tinha? Se ele estava pedindo esmola, porque não tinha mais nada. O diabo levou tudo, né? Porque Deus é que não foi. Deus é que não mandou ele abrir aquele banco, enganando as pessoas e dizendo que aquele banco floresceria como a vara de Arão. Deus é que não foi. Foi inimigo. Porque as coisas que Deus fala acontecem. E aí aquele milionário ficou esmolé, e tem um filme na igreja, que eu assisti dentro da igreja esse filme, né? Então, a Zaina também, a mãe morreu, que não aguentou. A Emily e a Elisa também, a mãe morreu, não aguentou o que ele fazia. Agora eu acho interessante que naquela época, tá aí lá em Doutrina e Convênio, eu já li para vocês. Os membros, né, deveriam sustentar ele de tudo, de casa, de roupa, de comida. E quando aconteceu essa coisa no banco, ele tinha casa para abrigar as filhas daqueles pobres que ficaram lá na miséria. Ele tinha, e os irmãos não tinham, né? E essa Emily e Elisa, duas irmãs, que ele, né, falou que ele chamava isso, a poligamia, né, aquela iniquidade, ele chamava de casamento celestial. Era assim que ele chamava. Então ele convenceu tanto a Emily, né, para casar com ele, e se selou a ele, como eu já falei, lá no tempo que eles estavam construindo, tinha uma sala que ele improvisou para fazer esses selamentos. E selou uma irmã a ele,
E ela foi ser esposa dele, e depois a outra. Interessante que uma não sabia que a outra estava selada a ele e estava, né, sendo esposa dele. Não sabiam. Depois foi que elas souberam, depois de muito tempo. Ele usava as duas e uma não sabia que a outra estava sendo, eu digo, não era casamento celestial coisa nenhuma, era usando sexualmente. E Cristo diz que o homem não pode olhar para outra mulher. E eu acredito em Cristo, não acredito nele. Mas, enfim, eu tenho uma prima, vamos ver aqui, ó, na vida espiritual, tantas informações, né, que é para a sua vida espiritual, quantas informações que é temporal, a gente tem que checar, gente, para ver se é verdade ou não. Para ver se é verdade ou não. Porque se você andar na mentira, você não sabe onde vai dar isso, né? Mas se você andar na verdade, que é Deus e a palavra de Deus, você sabe onde vai dar, né? Que Deus diz que os justos herdarão a terra, estará com Deus na eternidade. Então eu tenho uma prima que ela juntou, ela trabalhou na universidade muitos anos e juntou um dinheiro, todo ano ela juntava, porque ela morava no apartamento, era de aluguel, e ela queria ter a casa própria dela. E ela juntou muitos anos o dinheiro. E aí surgiu uma oportunidade maravilhosa, que ela não foi checar direito, né, para ver se aquela oportunidade realmente era, ela acreditou naquelas pessoas, acreditou que tudo era correto e tudo mais. E às vezes eles dão documentos que você vai lá e acha que é aquilo, né, e confia, né. E aí o que aconteceu? Quando ela foi ver, pagou tudo, quando terminou, era tudo mentira. Ela perdeu. Perdeu tudo que ela juntou. Uma vida ela perdeu. Por quê? Porque ela acreditou nas pessoas que vieram e checaram e tudo. Então a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente recebe. Porque leva o inimigo, ele toma, né? Olha como o inimigo faz, né? Quando uma pessoa mente a respeito de uma situação para te passar algo, para tomar teu dinheiro, cuidado, tenha cuidado com essa área, porque o inimigo age muito nessa área. Porque quando você fica sem dinheiro, você fica, né, primeiro que você perdeu o que você tem, você fica abatido, você fica triste, você fica depressivo. Quantos membros lá dos pioneiros não morreram rápido por causa da tristeza de ver seus filhos sofrendo, sua mulher sofrendo, né? Quantos não perderam suas filhas para aquele homem? Porque ele dizia, como teve o caso, né, de uma das mulheres dele, que o pai estava lá tentando fazer, tadinho, uma casa mais difícil, ele não tinha recurso. E ele foi lá e disse, fulano, você vai fazer uma missão? Deixe que eu cuido de seus filhos, como meus filhos. Levou as filhas para a casa dele e os outros, que esse povo sempre tinha 6, 7, 8, não era, tinha 1, 2, né, naquela época. Levou as filhas para a casa dele, e os filhos ele deu para outros irmãos cuidar. E essa menina virou a esposa dele. Entendeu? Quer dizer, perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu família, perdeu tudo. A mulher morria rápido, porque não aguentava o sofrimento. Olha o que aconteceu com minha prima. O inimigo foi lá e tomou todo o dinheiro dela que ela tinha juntado uma vida, né? Passou uma vida juntando. Então ele mente para poder tomar o seu dinheiro. E ela ficou triste e ela nem contou para a família, contou para mim, mas não contou para a família, porque ela disse que a família ia ficar censurando ela. Então ela não contou, mas ela me contou. Ela disse, eu não perdi tudo que eu tinha, né? E outro caso é da mãe da Fran. A mãe da Fran é Fran Adorno, ela tem um canal. É Fran Adorno, o nome do canal dela. Frank Islândia, ela mudou, era Fran Adorno, agora é Frank Islândia, que é o nome dela, é Adorno. Então, a mãe dela, o pai era um drogado, era violento, o pai chegava em casa, eu estou contando porque ela contou no canal dela, né? O pai chegava em casa, jantava, tomava banho, ia para a casa da amante, dormia na casa da amante, voltava de manhã, tomava banho, ia para o trabalho, a vida era essa. E eu sei que a mãe dela passou anos nessa vida. E eles foram para uma igreja para se aliviar, né, do sofrimento. Ela, a mãe e os filhos. E quando foi um dia, uma irmã da igreja chegou e falou para ela, para a mãe da Fran, né? Fulana,
Deus disse que é para você ir na casa da amante dele e pedir perdão. Ela disse, eu pedir perdão? Ela está com meu marido e eu vou lá pedir perdão? Ela disse, não sei, foi o que ele falou para você fazer. O que ela fez? Ela disse, essa mulher está louca, eu não quero nem saber o que essa mulher está falando. Não. Ela passou 3 dias. Está lá a história, tem uma história, essa história lá no canal da Francislane. Ela passou 3 dias com os filhos, jejuando, orando e buscando de Deus se aquela informação era verdadeira. 3 dias ela passou jejuando e orando. Ela queria a resposta de Deus. Bom, se o Senhor disse que é para fazer isso, então agora o Senhor vai falar para mim. Muito sábia essa mulher, né? Muito sábia. Passou 3 dias. No 3º dia veio a resposta que sim, que era para ela ir pedir perdão à amante. E ela foi com os filhos na casa da amante. Quando a amante viu, saiu correndo, ela disse, não corra, eu não vim aqui para lhe fazer nada. Só vim aqui para lhe pedir perdão, só isso. Diz que essa mulher chorou tanto, essa amante chorou tanto. Ela pediu perdão, como Deus disse que era para fazer, e voltou para casa com os filhos. 3 dias depois, elas estavam se preparando para ir para a igreja e chegou ele e disse, eu vou com vocês. E deixou as drogas e deixou a amante. A amante casou, ela fala, quando se encontra com a amante, fala com ela e tudo. A amante casou, deixou as drogas. Hoje vive uma vida maravilhosa. Tem um canal aí, se vocês quiserem, vão lá que vocês vão ver. Que essa mulher vive uma vida maravilhosa com seu esposo está aí com ela, isso aconteceu há anos. Estão juntos até hoje. Entendeu, gente? Como é importante checar as informações. Porque o inimigo vai botar, não, olha, é perseguidora, é mentirosa. Jamais isso aconteceu. Se for verdade, como Noé estava falando era verdade, Caleb e Josué estavam falando a verdade, aquele subcapitão estava falando a verdade, era o Senhor tentando tirar eles do sofrimento e da morte, né? Entendeu o quanto é importante a pessoa checar a verdade? Então, o que aconteceu com minha prima que não checou? O que aconteceu com aqueles pioneiros? Mas tadinho, eles estavam totalmente na mão dele, né? Então, acho que ele nem duvidava que aquilo era verdade, que ia acontecer aquilo com o dinheiro dele, né? Que ia crescer, que ia multiplicar. Eles nem duvidavam, né? O que aconteceu com minha prima que não checou? Perdeu tudo também. E o que aconteceu com a mãe da Fran? Ela checou a informação. Imagina se essa mulher não checasse essa informação. Ela ia continuar naquele sofrimento, que era muito sofrimento com o marido. Ela ia continuar. Mas como ela disse, bom, deixa eu ver se é verdade, porque é isso que é inteligência, gente. A inteligência não é eu falar uma coisa e vocês disseram, olha, Ana, está certa. Não é assim. As informações que está sendo passada, vocês têm que checar. Essa informação as informações das filhas, né, ou das mulheres de Joseph, você encontra aí na internet, mormonismo sem censura, Liebeck é um homem que mora nos Estados Unidos, esse é brasileiro, mora nos Estados Unidos, como eu já falei, ele foi pesquisar lá na biblioteca, eles pesquisam, eles vão atrás, eles trazem as informações que encontram lá. É isso que eles passam para a gente, as informações. Ele disse, olha, não é justo que os membros da igreja não saibam disso. Entendeu? Então, vamos checar as informações. Vocês vão ver que vocês vão chegar à verdade. Né? Eu jamais dar uma informação que eu sei que vai me levar para o inferno, porque se eu estiver falando a mentira aqui para você, não, então eu também estou nesse caminho aí. Não. No momento que Deus abriu meus olhos, que eu vi lá em Doutrina e Convênio e tudo mais, assim como Paulo não pôde se calar diante daquelas pessoas, eu também não posso me calar. Eu tenho que falar o que eu estou aprendendo e o que eu estou vendo. E vocês, a obrigação é checar para ver se é verdade ou mentira. Eu não estou dando uma informação para que vocês vá, né, para um caminho terrível de sair da igreja e ir para o ateísmo, mas não é isso. Eu estou dando o meu exemplo. Eu saí, Deus me abriu meus olhos, eu saí, Deus me disse, minha filha, agora vá aqui, aqui é a verdade, aqui você está segura. E é esse o caminho que eu estou mostrando para vocês, aqueles que quiserem checar e saber se é verdade ou não, não vá por minhas palavras, vá checar, vá ver se é verdade, vá pesquisar, busque de Deus, ore, peça a Deus, porque o que está em jogo é a nossa salvação. Né? Então, ele disse, vá para a Bíblia. E é isso que tem quase 5 anos que eu estou fazendo isso na Bíblia.
graças ao Pai, só tenho bênçãos. Claro que a gente tem dificuldades aqui e ali, mas, gente, a minha vida hoje nem se compara à minha vida como era antigamente, que eu estava dentro dessa organização. Nem se compara a minha vida, porque Deus é fiel. Ele fala que faz e ele faz. É só a gente confiar, né? Agora sair. Ah, é verdade, agora eu posso beber, posso fumar, posso ir para carnaval, posso... Vai continuar na mão do diabo. Vai continuar na mão do diabo. Porque isso não é dele, não é de Deus, né? Ao contrário, Deus aqui, ó, nos guia para a vida santa e verdadeira, né? Nos prepara para a vinda dele. É isso que ele faz através da Bíblia, né? E é esse caminho que ele está mostrando. Mostrou para mim e está mostrando para vocês, né? O caminho da verdade. Então, aqui em Lucas 2:3, Lucas 2:3, olha o que Deus diz aqui. Lucas 2:3. Olha o que Deus fala aqui em Lucas 2:3. Lucas, é 2 ou é 12? Ah, é 12. Lucas 12, de 2 a 3. Não há, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Então, você está dizendo que nada oculto ficará, né? Tudo será revelado. E hoje, o que nós estamos vendo aí na internet, é tudo sendo revelado a respeito do que aconteceu lá, né? Na época do profeta Joseph. Está sendo tudo revelado. Só não vai lá checar quem não quiser. Né? Então, lá em Isaías 28:29, lá diz que Deus é maravilhoso conselheiro. Deus é maravilhoso conselheiro. Não tem um livro maior do que esse para aconselhar você. Gente, aqui está completo. Aqui está do início de Abraão, né? Até o final, o que vai acontecer no final. A gente não precisa mais do que isso aqui. Deus fala, mesmo que um anjo desça do céu, que seja maldito. Né? Porque tudo está aqui, ele já deixou tudo aqui. Para que os líderes religiosos guiem seus filhos aqui na terra de acordo com o que está aqui na Bíblia. Né? Então, a gente vê como é importante a gente cuidar dessa parte, né? Porque, veja bem, o que aconteceu com Lázaro e o rico. Né? O rico estava aqui, né, numa abanância, achando que, ai, Deus me abençoe, Lázaro, coitado, aquele dali é um pecador terrível que está passando. No entanto, Lázaro estava contrito a Deus e ele não. E quando ele morreu, Lázaro foi para o seio de Abraão e ele foi para onde? Sofrimento. Entendeu? Como é importante a gente aqui buscar a verdade de Deus. Não é a verdade de Ana, não é a verdade de líder religioso, não é a verdade de ninguém. A verdade de Deus que se encontra aqui. Né? Para nos livrar de quê? Do sofrimento, né? Do arrependimento e não poder corrigir depois. Né? Ah, sim, deixa eu falar para vocês. Aqui em Oséias 4:6, diz assim. Em Oséias 4:6, olha o que diz aqui. Oséias 4:6. Oséias 4:6. Olha o que diz aqui. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então aqui o Senhor está dizendo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Quer dizer, aquele sacerdote estava conduzindo o povo para a destruição. Por falta, o que é que o povo faltava aqui, gente? Entendimento. E aonde a gente vai encontrar o entendimento, a verdade, a vida, a luz? Na Bíblia. Na Bíblia. É aqui que a gente encontra essas coisas. Né? Na Bíblia e só a Bíblia. Não tem outro livro que seja comparado à Bíblia. Não tem outro livro que seja maior, que bote, né, que seja
a pedra angular da igreja. Não, a pedra angular da igreja é Cristo, é a Bíblia. É só isso que a gente precisa para a nossa salvação. Aqui você está seguro, seguro. Fora disso aqui não tem segurança. Não tem. Né? Então, para completar né, o vídeo passado, eu falei, né, que eu ia processar o irmão, mas eu esperei, depois daquela reunião, eu esperei para ver se ele ia continuar com aquela acusação, mas eu não processei porque também ele não continuou, então eu também não ia processar ele, né? E também não saí da igreja por causa daquilo, não. Continuei, depois daquilo ali, eu continuei na igreja há muitos anos. Só saí depois que Deus abriu meus olhos, né? Que o Senhor viu que só assim eu sairia dali, né? Abrindo os meus olhos espirituais. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho para dizer para vocês, né? Chequem, né? Cuidado com a vida financeira de vocês, cuidado com a vida financeira de vocês, porque ele usa muito, né? Destruir a nossa vida financeira para trazer tristeza, dor, né? Trazer sofrimento para a família, entendeu? Tenha cuidado, não vá se jogar, comprar tudo que você quer sem poder, não. Vá com calma, né? Então, e também cuidado, se você não checa as informações, você não pode falar. Você não sabe se é verdade ou não, como era o meu caso. Não, essa mulher é isso, é aquilo, é aquilo. Eu nem tinha conhecimento de nada, nem... Depois que Deus me abriu os olhos, foi que eu fui ter o verdadeiro conhecimento e vi que o que ela estava falando era verdade, não era mentira. Eu é que estava enganada, inocentemente, seguindo, né, coisas que não é de Deus. Eu deixo isso em nome de Jesus Cristo, amém. Que vocês estejam sempre na paz de Deus e buscando realmente ler a palavra de Deus e buscar a verdade, né, que é o que nos traz a salvação. Em nome de Jesus Cristo, amém.